E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? No vídeo de hoje, Vinícius, olha só, eu olhei ali no meu app da Nubank e aparece empréstimo. Por que a Nubank ela pede comprovação de renda depois de me oferecer o empréstimo? Eu vou lá, simulo e para liberar eu preciso entregar alguma comprovação de renda. Então, nesse vídeo eu vou te explicar um pouco, vou te explicar alguns atalhos, algumas soluções e também quais são os documentos que adianta para Nubank, porque isso aí poucas pessoas falam e eu quero tentar te ajudar a abrir a tua mente em relação a isto. Vou colocar a telinha do meu celular porque você sabe que eu gosto de fazer vídeos explicando através da tela do meu celular todo o procedimento. Deixa eu colocar a telinha aqui. Telinha aí. Pessoal, uma coisa que eu queria destacar é o seguinte, quando tu olha aqui, ó, esses valores, tirando o investimento com garantia que é comprovado, isso aqui que a Nubank está te mostrando é uma oferta provisória, uma simulação. É quando tu tá com esse valor aqui, tu tem a disponibilidade, mas muitas vezes ela é uma estimativa, ela não é um valor realmente real que tu consegue, tanto que ela está dizendo aqui, ó, depende de análise. Um limite máximo que poderia ser liberado para ti se todos os requisitos forem cumpridos, e esse é o primeiro ponto. Ah, Vinícius, então quer dizer que esses 45 mil aqui pra ti vai sair? Acredito que sim. Existe uma forma de resolver isso aqui. Existe, eu vou te explicar isso de acordo com o andar do vídeo. O que acontece? A Nubank ela vai fazer uma análise de risco quando ela olha essas observações aqui. Os bancos eles são obrigados a entregar para o Banco Central toda a concessão do crédito para evitar fraude, toda a documentação correta. Então, quanto mais documentação a Nubank tiver tua, mais fácil vai ser para ela entregar um crédito para ti e obedecer todos os requisitos que o próprio Banco Central entende que tu tenhas que ter. Então, porque acontece o quê? Quando toma um golpe, a Nubank toma alguma coisa, ela pode repor isso ao Banco Central. Só que se não tiver a documentação correta, isso pode ser um problema. Se a Nubank ela me liberou 45 mil reais aqui, é porque o meu comportamento financeiro que ela está observando está querendo me entregar esse valor de crédito nesse exato momento. Isso aqui é uma dizendo assim, ó, olha Vinícius, tu tens uma capacidade, pelo que eu tô entendendo aqui, de 45 mil. O que isso aqui é o quê? É um pega rapaz, eles querem que eu tenho 45 mil. Ele quer te mostrar. E se tu entrar na dele, tu tá mostrando que tu precisa de empréstimo da Nubank. Então a Nubank já sabe que precisa de me entregar valores. Então isso aqui é o teu comportamento financeiro entrando dentro do aplicativo. Pô, Vinícius, mas eu precisava de mais valor. O que eu faço? A questão do precisar mais valor vai depender da tua renda. Não adianta tu querer 200 mil reais se tu ganha 2 mil por mês. Ah, mas é que o que eu vou fazer vai me dar mais. Não interessa o que vai te dar. Interessa se tu vai pagar. A Nubank só quer saber disso. Ó, eu vou te entregar e tu vai pagar. Isso é uma via de mão dupla. Eu te dou e tu me paga. Ponto. E também a previsão de pedidos exagerados. Tu vai escolher uma parcela muito alta ou valor elevado, eles não vão fazer. Então, aqui está o primeiro truque que eu vou te entregar para ti, que pode ser que te adiante a burlar essa etapa do empréstimo. Se tu tá com 45 mil reais aqui, ou tu tá com 10 mil, 5 mil, não pega todo. Pega menos. Vamos supor, os 45 mil eu vou pegar 10 mil. E aí entra um ponto que, quanto mais valor tu botar por mês aqui, mais tu vai ter que comprovar tua renda. Se vamos supor que tu tenhas valor ali mais de 10 mil, tá? Para tirar. E tu tem uma renda mais ou menos comprovada com a Nubank de 2, 3 mil. Tu não pode pegar uma prestação aqui de 700, 800 reais. Por quê? O valor vai passar dos 30%. Então vamos lá. Se tu tens aqui, vamos supor que tu queres tirar um valorzinho de empréstimo da Nubank no valor de 10 mil reais por mês. E esse valor vai estar comentando ali 800 reais. Só que tu recebe 3 mil. Então tem que fazer um cálculo seguinte. Esses 3 mil até vai passar. Tem que pegar esses 3 mil e fazer vezes 30%. Essa aqui é o valor de prestação que a Nubank considera ok para ti. Porque a renda que ela tem comprovada é 3 mil. Tu não passou dos 30%. E o valor da prestação é 800 reais. Então se tu pegar um empréstimo no valor, ó, quanto você pode pagar? 800 reais por mês aqui. E pegou o empréstimo que a parcela deu 800, de repente a Nubank passe limpinho essa observação para ti, ó. Então olha aqui, ó, se eu fizer em 17 vezes, aí eu posso até colocar aqui em 18, por exemplo, e eu tô com uma renda de 3 mil reais, provavelmente essa prestação aqui vai passar, ó. 719, isso aqui vai passar. Por quê? Porque não vai comentar minha renda atual e a Nubank não vai pedir. Agora, vamos supor que esses 10 mil, é só um caso, eu coloque ali em 12 vezes.
Pô, mas aí já foi para 1.053. Se a minha renda dentro da plataforma da Nubank tá que ela conseguiu entender apenas 3 mil reais por mês, isso aqui vai passar. O que ela vai te pedir? O comprovante de renda. Ela vai tentar entender, não, peraí, então só um pouquinho. Se tu queres pagar 1.000 pila por mês só, quer dizer que a tua renda melhorou, aumentou. E aí eu preciso que tu me comprove a renda maior que tu tem, porque a que eu enxergo é pequena. Tu tá entendendo? Então, quando tu for fazer um empréstimo, não adianta tu fazer um achismo. Tu tem que ver a tua viabilidade para fugir da comprovação de renda. Tá, Vinícius? E quais são os tipos de comprovante de renda que a Nubank vai aceitar nessa modalidade? Olerite ou Prolabore recente, se tu é empregado ou autônomo. Extratos bancários dos últimos meses que mostram entrada de renda. Não adianta tu mandar só movimentação para a Nubank, que mostra tua renda. E tem que ser consistente. Não pode ser uma renda montanha-russa. Eu já falei para vocês, um dia alto, um mês alto, no outro dia baixo, depois alto. Não pode ser montanha-russa, tem que ser uma renda constante. E também que seja de outras instituições. Não vai mandar o comprovante de renda da própria Nubank, extrato de renda da própria Nubank. Não adianta, tem que ser de outros bancos. Declaração de imposto de renda. Esse aqui é o mais forte, o que mais aceitam. Não que isso vai mudar o teu patamar, porque eu já mandei um imposto de renda para a Nubank todos os anos e não adianta nada. Um teu decore, que é a declaração contábil de percepção de rendimentos, que é feita pelo teu contador assinado. Isso é interessante. Ou também a questão do teu INSS, benefício de aposentadoria, servidor público, teu contra-cheque, Olerite, entrar aqui. Esses são os que mais funcionam. O que não funciona bem e causa uma negação é tu mandar o extrato bancário antigo, muito tempo, sem clareza no banco que tu recebe. A informação que tu repassa tem que ser nítida. Enviar um comprovante de renda do próprio Nubank também não vai te adiantar. E falta de documentação formal para autônomos. Tipo assim, eu não tenho recibo, não tenho nada. O cara recebe só no dinheiro, ele mesmo faz Pix para conta dele, recebe no dinheiro. E aí a movimentação de banco é do próprio Pix dele mesmo. Não vai adiantar nada, gente. Não vai. Bom, se tu entregou, tá? Eu vou te dar aqui algumas estratégias que vão funcionar. A primeira, como eu te falei, diminui o valor pedido. Quando tu movimenta, tu diminui o valor que ele te ofertou, a tendência é tu conseguir mais. E faz a regra dos 30%. Pega o teu salário e faz vezes 30% para saber o valor da prestação. Encaixa. E não te esquece, né? Dependendo como é que tá o teu SCRR, lá, o teu financiamento que tu olha lá, tu consegue olhar todos os financiamentos bancários, o que tu tiver usado lá vai afetar aqui. Vai afetar aqui. Se tu tem já uma prestação alta lá, tu tem que pegar muito pouco aqui para não dar problema. Movimenta bem a conta da Nubank. Entrada e saídas é muito importante, tá? Como eu tô querendo fazer agora para ver se eu melhoro a minha situação. Ó, já movimentei 10 mil esse mês. Mas mesmo assim a Nubank tá braba comigo. Ó, 7, tô tentando movimentar. Atualização cadastral sempre tem. E usa documentos que o Nubank reconhece como ideal. Que seria o decore, seria imposto de renda e o Olerite, são os três mais poderosos para te conseguir. O atalho para te conseguir encaixar aqui é tu mandar extratos de bancos diferentes. Então começa a movimentar outro banco, por exemplo, o Santander. O Mercado Pago até que não, mas pega um banco físico para dar mais credibilidade na parte da movimentação. Faz uma declaração de imposto de renda, por mais que seja um valor pequeno, é um documento oficial. Isso vai poder abrir portas diferentes para ti no banco. Também vai poder te trazer. Então isso são tudo ferramentas que tu vai usar para quando tu for pedir um empréstimo, ele cai na tua conta. Entendeu? Eu queria trazer esse tipo de informação que eu achei bem relevante, porque aqui, quando eu falo sobre empréstimo, muitas pessoas me questionam, falam, tu tá errado, não, o empréstimo para mim, perto, não entra na conta. Então dá uma olhadinha nisso tudo que eu te falei, que é altamente relevante. É de um jeito diferente que eu falo, porque é um jeito para tentar fazer tu entender e trazer a proximidade do banco, que todo mundo tem problema com o assunto banco, eu trazendo uma maneira verbal que seja mais acessível a todo mundo. E se tu gostou desse vídeo, faz o quê? Só deixa teu like, se inscreve no nosso canal e ajuda a gente a crescer. Até mais!